Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Valdir Costa Júnior, estou aqui para apresentar o nosso trabalho, cujo tema é rochas. Bem, aqui estão alguns dados da nossa equipe. O nosso curso é o curso de Engenharia Civil, 2020.2, quarto semestre, certo? A disciplina vigente na apresentação deste trabalho é a de Geologia aplicada à Engenharia Civil. Nosso professor, nosso orientador, professor Felipe Monteiro, e a nossa equipe é composta pela Laira Carla Pinto Leite, nossa líder, Juan Monteiro Cunha, Maria Maélia Félix dos Santos, Rayane de Oliveira Santana, Suzane Nogueira da Silva e por mim, Valdir Costa Júnior. Bem, pessoal, vamos começar aqui pela introdução ao nosso assunto, que é rochas. Ao longo da história geológica da Terra, as rochas se formam e se modificam constantemente. Isso vai ocorrer devido aos fatores presentes realmente no nosso meio, no meio terrestre, que são os fatores químicos, os físicos e os biológicos. Esses fatores eles são responsáveis por alterar a composição mineralógica das rochas, gerando os principais tipos, que são as magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. As aplicações das rochas elas são as mais diversas e elas não começaram de hoje. No Antigo Egito, por exemplo, há 4.000 anos atrás, foram construídas as pirâmides, as famosas pirâmides, construídas utilizando rochas calcárias que pesavam toneladas. Na Idade Média foram construídos aqueles grandes castelos medievais. Foram todos construídos utilizando rochas. E, atualmente, o uso principal das rochas na construção civil ela está associado muito à fabricação dos agregados para o concreto, certo? Ao seu uso em fundações, revestimentos, decoração, pavimentação. Ou seja, nós temos diversos usos dentro da construção civil. Agora vamos para a nossa definição, pessoal. A rocha ela é um agregado, consolidado ou não, formado por um ou mais minerais, certo? Elas são geradas por processos naturais. E, apesar de serem conhecidas pela sua dureza e alta resistência, dentro da geologia consideramos rochas também aqueles materiais mais friáveis e moles como argila e folhelos, certo? Dentro dessa classificação geológica, nós os consideramos. Porém, dentro do nosso âmbito, que é a construção civil, esses materiais moles e friáveis eles não vão ter uma aplicação direta e muito adequada, certo? Já que no âmbito da construção nós precisamos de materiais com uma determinada resistência, uma determinada dureza. Então, pessoal, de acordo com a sua gênese, ou seja, de acordo com a sua origem, nós vamos ter as três grandes categorias de rochas: as rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As suas características, as suas propriedades, elas vão variar de acordo com o seu processo de origem. Agora temos aqui a seguinte questão: como se dá o processo de formação? Bem, pessoal, aqui nós temos aparentemente bem claro que há um ciclo das rochas, certo? As rochas que nós conhecemos, elas passam por um ciclo que varia de uma rocha primária, que é geralmente, ou melhor, nós podemos colocar em 100% dos casos, que são as rochas magmáticas, e dessas rochas nós vamos ter outras transformações que vão gerar os outros tipos de rocha, que são as rochas sedimentares, são as rochas metamórficas. Agora vamos entender um pouco sobre cada tipo de rocha. E primeiro, nós temos as nossas rochas magmáticas. Elas são formadas a partir do resfriamento do magma,
E esse resfriamento ele pode ocorrer no interior da crosta ou em contato com a atmosfera. A depender da forma, do modo de resfriamento, nós vamos ter rochas intrusivas, rochas extrusivas, que é um caso que eu vou explicar, são casos que eu vou explicar um pouco mais adiante. Essas rochas magmáticas, elas são muito conhecidas por seu arranjo mineralógico desenvolvido. O que é isso? Nós, por termos um resfriamento um pouco mais lento, nós temos esse processo de fusão e resfriamento das rochas magmáticas, nós vamos ter rochas com a composição mais fixa, uma composição mais forte, mecanicamente falando. Em seguida, nós vamos ter as rochas metamórficas, são originadas a partir da ação da pressão e da temperatura, além de soluções químicas, certo? Essas rochas, é importante enfatizar que elas são originadas através desses fatores e elas vêm de uma rocha já pré-existente. Com relação às rochas sedimentares, nós temos que elas são rochas que se originam a partir do acúmulo de sedimentos, e esses acúmulos eles vão gerando depósitos, certo? Camadas, geralmente tem uma característica transversal, e elas vão se acumulando com o tempo. Realmente são depósitos de sedimento. E essas rochas, elas geralmente têm uma resistência e dureza baixas, se compararmos às rochas magmáticas e rochas metamórficas. E aqui trouxemos alguns exemplos de cada tipo. Com relação às rochas magmáticas, nós temos o basalto, o diorito e o granito. Com relação às rochas metamórficas, temos a ardósia, o mármore e o xisto. E com relação às rochas sedimentares, nós temos como exemplo a areia, a argila e o gesso. Agora vamos falar um pouco mais com relação às rochas magmáticas, ou também conhecidas como rochas ígneas. Nós temos aqui aqueles dois casos que eu havia abordado antes, mas falei que iria explicar agora. Pois bem, as rochas intrusivas, elas são caracterizadas por seu resfriamento nas camadas mais profundas da crosta terrestre, certo? E por conta disso, o resfriamento se dá de uma forma mais lenta, o que permite um arranjo mineralógico mais favorável a rochas que contêm um brilho e uma distribuição das partículas dos minerais, certo? Com relação às rochas extrusivas, o processo de formação delas se dá através de um resfriamento mais rápido, porque elas são geradas pelo extravasamento do magma, né? No caso, formando a lava. Aí, esse resfriamento ele ocorre em contato com a atmosfera, certo? E aqui trouxemos exemplos de rochas intrusivas, no caso, granito, cuja ilustração está bem aqui. E temos o exemplo de rocha extrusiva, uma rocha extrusiva bem abundante e popular, que no caso é o basalto. Aí nós temos aqui a citação do Silva, 2013, certo? Abordando que as rochas magmáticas ou ígneas resultam da solidificação do magma e por isso são consideradas rochas primárias, certo? Foi aquilo que eu falei anteriormente. Aqui como exemplo de rocha ígnea ou magmática, nós trouxemos como exemplo a Pedra da Galinha-Choca. A Pedra da Galinha-Choca é um dos mais conhecidos monólitos existentes no município de Quixadá. Inclusive já foram gravados alguns filmes, algumas cenas de filmes, dada a sua aparência peculiar, na verdade. E com relação aos aspectos
abordados aqui, que no caso são as rochas, ela é constituída por dioritos e granitos, que são rochas intrusivas, ou seja, formadas em profundidade. Assim também nós temos outros monólitos, certo? Na região, assim como esse, não de forma igual, mas da mesma constituição. E eles surgiram anteriormente ao período cambriano, certo? Com a erosão das chuvas e dos ventos, afloraram acima da superfície. Agora vamos falar um pouco mais a respeito das rochas metamórficas. As rochas metamórficas, como eu falei anteriormente, elas são geradas a partir de uma rocha pré-existente e a ação de temperatura e pressão elevadas para a formação dessa rocha, certo? E entre as rochas mais conhecidas, as rochas metamórficas mais conhecidas, nós temos a gneiss, a ardósia e o mármore, muito utilizados na construção civil. A gneiss, eu acho que é uma das conhecidas, ela está presente como agregado na fabricação do concreto, certo? E também como fio de pedra em calçadas. Nós temos também o mármore, usado em pias, balcões, pisos. E temos um telhado aqui, feito de ardósia. A ardósia que é uma rocha que possui boas propriedades térmicas. E geralmente esse uso dela se dá em países onde temos temperaturas mais baixas. Como exemplo de uma rocha metamórfica, nós trouxemos aqui o caso do Pão de Açúcar, né? Onde nós temos o seguinte: a rocha que compõe o Pão de Açúcar foi originalmente um granito, que se formou a partir do resfriamento de um magma nas profundezas da crosta. Posteriormente, o calor e a deformação intensa, são, no caso, aqueles elementos que eu falei, né? Eles transformaram o granito em gneiss, uns típicos cristais de feldspato em forma de olhos, como na fotografia abaixo. Então, portanto, nós temos aqui, né, o nosso famoso cartão postal do Rio de Janeiro, muito conhecido realmente, e temos essa curiosidade de que ele é formado por uma rocha metamórfica. Agora falando um pouco mais a respeito de rochas sedimentares, certo? Nós temos aqui, as rochas sedimentares, elas são formadas pelos processos de meteorização e erosão das rochas. O que é meteorização? Os processos de intemperismo, certo? Relacionados aos processos de intemperismo. Vão gerar aquelas camadas, depósitos de sedimentos que com o tempo vão formando rochas. Aí aqui como exemplo prático na engenharia civil, né, nós temos o seu uso para a formação de telhas de argila e forros de gesso. Aqui como exemplo mais conhecido, melhor, como cartão postal mais conhecido, nós temos a pedra furada. Ela é formada por rochas sedimentares. No caso, ela é formada do arenito, a rocha arenito, certo? Aí fica essa curiosidade. E nós temos o seguinte, que as rochas sedimentares, elas compõem apenas 5% da crosta terrestre, enquanto as rochas ígneas compõem 95%. Isso com relação ao volume da crosta terrestre, certo, pessoal? Bem, aqui nós temos a nossa conclusão, certo? Onde especificamos que esse conhecimento sobre rochas ele é essencial para darmos uma finalidade adequada dentro da construção civil. Nós temos que conhecer os tipos de rochas, suas propriedades, para fazermos uma boa e segura aplicação dentro da construção civil, levando em consideração a resistência e a dureza. Bem, aqui são as nossas referências, certo, pessoal? Eu agradeço muito pela atenção, obrigado a todos e até mais.